Nos momentos em que eu estive mais em contato comigo, que é justamente com essa essência que tudo permeia, né? E que está em tudo, foram os momentos em que eu estava mais cansada, assim, era um cansaço que não me deixava me identificar com nada. Então foram em momentos muito profundos de um cansaço extremo que eu falei assim, me rendo, basicamente isso. Então, me rendo, eu não sei, eu simplesmente não sei. Então, me mostrem, né? Me mostra um caminho para eu seguir a partir daqui, porque eu não sei. E humildemente reconhecer que eu não sei. Porque isso é uma coisa, eu acordei com essa frase que eu queria até trazer para a gente conversar, que é a verdadeira liberdade e a verdadeira cura é só possível quando a gente cura os nossos pensamentos, né? Então ficou ressoando isso dentro de mim. E talvez nos momentos em que eu tive esses meus maiores insights ou a maior conexão comigo mesma, assim, com essa essência que tudo permeia, foi quando eu percebi que eu estava muito presa nos meus pensamentos, nas minhas crenças, nos meus julgamentos. E quando isso acontece, muitas vezes a gente se sente muito vítima das situações, porque é como se a gente quisesse que as coisas fossem de uma forma, ou que as pessoas fossem e agissem de uma forma, e elas não são e não agem, e a gente acha que vai conseguir mudá-los, que eles vão conseguir reconhecer que estão errados, quando na verdade, né, o que estava me fazendo sofrer era aquele pensamento que eu tinha sobre como aquilo deveria ser. Então, essa é uma outra frase que eu falei, eu vou trazer para a Kátia, porque me remeteu muito também a tudo que a gente já estudou com Byron Katie, por exemplo, que é essa cura, né? Essa cura da nossa mente e essa observação desses pensamentos para que a gente possa, enfim, pelo menos questioná-los antes de assumi-los como corretos e ficar lutando contra aquilo que é, né? Com a realidade como ela está se apresentando. Então eu vou começar pelo final e depois a gente vai seguir os passos até lá. Então eu vou mostrar onde a gente quer chegar primeiro. Perfeito. E eu vou citar um conhecimento que eu tenho certeza que você sabe, Uhum. mas não vou falar o nome ainda. Tá. Então, qual é o final? O final é assim. Existe uma inteligência para além da nossa, que, do meu ponto de vista, ela é óbvia. Uma vez, há muitos anos, eu tive uma cliente, trabalhei muitos anos como terapeuta, e essa minha cliente era enfermeira obstetra. E já tinha seus 38, mais ou menos, casada há tantos anos. E uma das perguntas que eu fiz é, você tem filhos? Ela disse, não tenho e nem terei. Eu falei, mas por quê? Eu sou enfermeira obstetra. Todos os dias eu vejo nascer diversas crianças. E todos os dias eu pego a criança e me pergunto, como? Porque as possibilidades daquilo dar errado são enormes. E a minha pergunta é, como é que deu certo? E se a gente olha para o firmamento à noite, né, aquelas inúmeras luzes, e tudo em movimento, em perfeito movimento, e os ecossistemas nesse planeta, que você se pergunta como? Uma filósofa e pensadora do século XIX, chamada Helena Blavatsky, disse assim, acreditar que tudo isso é mera obra do acaso é como se eu pegasse umas cordas e umas madeiras, jogasse para cima e caísse no chão um piano tocando uma sonata de Bach. Não é possível. Então, olhando para tudo isso, a gente pensa, existe uma inteligência por trás disso, a qual eu totalmente desconheço, é um grande mistério. Daí,
temos isso. Daí existe um conhecimento muito antigo chamado os princípios herméticos, cujo primeiro princípio diz que o universo é mental. Então eu junto uma coisa com a outra e falo assim, existe uma inteligência ou uma mente que é tudo isso. E que a gente agorinha há pouco chamou de essência. Bom, incrível isso. Mas aí, nisso tudo, acontece uma pessoinha que nem sequer entende como que nasceu daquele jeito, que deu certo, e que cresceu e que ficou adulto, e que começou a pensar. E essa pessoinha desse tamanho quer fazer coisas, mudar coisas, não se conformar com coisas, saber coisas. Então a gente compara, né, a pessoinha com aquilo. Por aí a gente vê que existem duas mentes. A mente da pessoinha e a mente. E aí, agora que eu vou falar do tal conhecimento que eu tenho certeza que você sabe, que é aquele que diz assim, todos os dias, quando eu acordo, onde que eu acordei? Meu Deus, eu acordei na sala de aula. E nessa sala de aula existem 2 professores. Um professor certo e um professor errado. E a única coisa que eu preciso fazer neste dia é escolher qual professor eu vou seguir. Maravilhoso. Daí, né, você perguntou como é que eu conduzo a minha vida. Eu conduzo a minha vida partindo dessa pergunta. Só que esse professor errado é esse aí, que olha para o mundo, que olha para as pessoas à sua volta, que olha para esta pessoa e diz assim, isso não devia ser assim. Essa é a sua frase principal. Exato. Isso está errado. Não devia ser assim. E essa principal, né, ideia nos atormenta em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida. Porque qualquer um aí que estiver nos ouvindo agora, olhe à sua volta e deixe a sua mente, essa aí que fala com você o dia todo, observar o seu entorno e notar o que está errado. Então, o errado está aqui próximo, está aqui dentro, está aqui próximo, está aqui, está em toda parte. E ele gera na gente um inconformismo com aquilo que está errado, uma perturbação, e você quer mudar aquilo. E todo mundo está querendo mudar aquilo, mudar a si mesmo, mudar o outro, mudar o mundo. Você consegue? De jeito nenhum. Aí o que isso gera? Frustração. Aí a minha frustração gera o quê? Tudo quanto é tipo de coisas. Gera o meu medo, a minha raiva, a minha angústia, meu mal-estar, a minha culpa. Gera tudo mais. Isso vai num nível que eu descubro que eu não consigo e eu noto o quê? A minha impotência. E aí é o ciclo da infelicidade total. Eu não me conformo, que eu sou impotente, eu não me conformo com a minha frustração, não me conformo com nada. Eu estou em guerra com tudo. Guerra interna que se reflete no externo. E aí, quando a gente quer mudar o outro, ou o mundo, ou a gente mesmo, e eu pergunto para as pessoas o que você mais deseja nessa mudança de mundo ou das outras pessoas, a pessoa deseja paz, amor, pertencimento. Isso que as pessoas desejam. Mas dentro desse estado que tudo isso gera,
A pergunta é: isso é possível? Aquilo que você mais deseja, que é a paz, que é o amor, que é o teu pertencimento no mundo, jamais será alcançado com esse estado inicial aqui. Aí a pergunta é: como é que eu mudo esse estado aqui? Em algum momento alguém chega nisso. Mas como que eu mudo isso daqui? Porque essa não é a pessoa que eu quero ser no mundo. Eu quero ser essa outra. A da paz. E aí a gente vira buscador, né? Porque aí existe um outro detalhe desse tal professor errado que vai falar com a gente. O primeiro detalhe é: as coisas não deviam ser como são. O segundo detalhe é: nossa, eu tô assim? Tem algo de errado comigo. Deixa eu mudar aqui. Daí, Camila, quantas coisas você já buscou para consertar o que está errado com você? Infinitas, nem sei. Muitíssimas. Mas onde que você buscou? Fora. Isso. Por quê? Essa mesma mente pequenininha da pessoinha que gera essas crenças diz também: o problema é... E vai mudando de assunto. Ela tem que achar um culpado para o fato de que tem algo de errado com ela. Então, a culpa é dos pais que me criaram de um jeito que me adestrou. A culpa é do mundo que está todo torto, ou é o capitalismo, ou é o socialismo, ou seja lá o que ismo for. A culpa é de um ismo qualquer. Ah, foram a religião que me impuseram. Daí você vai atrás de consertar tudo isso e parece que tem uma falsa ilusão que conserta quando vai ver não consertou, continuo me sentindo insuficiente, tem algo de errado comigo e o mundo está errado. Aí eu vou mais fundo, né? Ah, então deve ser meus antepassados. Aí eu vou consertar minha genealogia familiar através de inúmeros processos que a gente conhece que tem por aí. Sim. E eu não estou nem dizendo que está errado ou certo, estou dizendo que é o que a gente faz. Eu fiz também, você Exato. também. Exato. Vamos lá consertar isso. E aí você se dedica. Passa muito tempo e a gente também acha que está indo para algum lugar. Mas, puxa, ainda estou sentindo um certo vazio interior e ainda tem algo de errado comigo e ainda o mundo não está bom e, puxa, deve ver que é outra coisa. Vidas passadas. Ah, agora eu achei. Agora sim. E aí agora vai. Agora sim. E aí por aí vai, né, Camila? E por quantos anos somos buscadores? Mas tem um dia que a gente cansa. Você fala assim: ou tem algo muito errado comigo, ou eu estou procurando no lugar errado. E aí? Se a culpa não é de tudo que está fora, ou de quem me criou, dos antepassados, dos ancestrais, das vidas passadas, dos extraterrestres, deve estar em outro lugar. A pergunta que eu faço é: quem você quer ser no mundo? Os buscadores não são buscadores, são pessoas perdidas. É verdade. Não há outra causa senão dar ouvidos às vozes na nossa mente. Dessa pequenina mente que acredita que sabe. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu me vi muito nessa jornada que você descreveu, né? E há algum tempo, acho que por ter esse cansaço que você citou agora, eu falei: não é por aí. E aí que eu comecei também a fazer esse processo meditativo de investigar um pouco os pensamentos que eu tenho
inclusive com mais frequência. Porque eu percebi que a gente tem padrões também de pensamento. A gente fala de hábito, mas muitas vezes a gente tem o hábito de pensar da mesma forma sobre algumas situações, sobre algumas pessoas. Aquilo já é automático. E como você mesmo diz, os pensamentos, eles acontecem. A gente não pensa conscientemente. Agora eu vou pensar isso sobre a Kátia. Não, o pensamento vem. A partir daí, eu posso questionar isso que eu estou pensando para ver se isso faz sentido ou não. Porque ele acontece como outros processos involuntários aí do nosso corpo. E aí eu comecei esse processo de investigação, que a gente também pode, né, por um lado, falar que é um pouco do orai e vigiai, porque para mim está muito ligado também ao que eu estou pensando o tempo inteiro. Então, peraí, eu vou me auto-observar, eu vou me vigiar nesse momento. Eu estou me sentindo, de repente, mais ansiosa, ou estou ficando muito chateada, com raiva de alguma situação. O que está causando isso dentro de mim? Peraí, esse pensamento me desencadeou isso. Então, será que esse pensamento é verdade mesmo? E qual que é a crença no que eu tenho que acreditar para me sentir daquela forma? Então, eu comecei a investigar, principalmente, as coisas também que eu pensava a meu respeito. Tipo, Camila, não adianta, você não é boa nisso, entendeu? Você não é mesmo. Isso não é para você. Ou você não vai dar conta. Esse mês desencana, porque você não vai conseguir pagar suas contas. Né? Qual que é a crença que me faz acreditar, que eu tenho que acreditar para poder gerar um pensamento como esses? E aí eu comecei nesse processo de investigação mais profundo. Então, antes de começar a me desesperar por alguma situação, a ficar chateada com determinada pessoa, deixa eu entender. E no começo era uma coisa até mais demorada, mais chata de se fazer, porque parecia que eu fazia aquele questionáriozinho da Byron Katie com: isso é verdade? Como eu me sinto quando eu acredito nesse pensamento? Falei, gente, vou precisar fazer 1000 lições de casa por dia, porque eu tô só pensando em coisas negativas sobre a minha pessoa, sobre o comportamento de outras pessoas. Então, no começo, eu senti um pouco isso, Kátia. Eu senti como se fosse muita lição de casa que eu tinha para fazer o tempo todo. Depois, o que eu percebi é que isso começou a ficar mais automático dentro de mim. Que eu nem precisava fazer o passo a passo inteiro. Deu, opa, não é bem assim. Então, eu vou deixar esse pensamento de lado e vou trazer para minha mente outro pensamento que faça mais sentido e que me impulsione, né, nesse lugar onde eu quero estar, que eu quero chegar. E foi aí que eu comecei a perceber que, trabalhando esse questionamento dos meus pensamentos, escolhendo melhor os pensamentos que me levavam mais perto dos meus objetivos ou do meu propósito de vida, eu comecei a ter outra qualidade de sentimento, naturalmente. E a minha ação era diferente também. Ia mais na direção daquilo que eu queria alcançar. E aí eu queria ouvir de você um pouco sobre esse processo, né? Do pensamento até a ação. Que é um pouco do que a gente trabalha também na Pensea, como eu te falei, porque a gente fala que a gente quer ter um fluxo mais livre e consciente nesse processo para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais serena, mais saudável, né, em todos os níveis. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo do fazer acontecer. Perfeito. Acho que uma das últimas coisas que eu falei foi que pessoa que eu quero ser no mundo. Exato. Substitui o pessoa por que profissional eu quero ser. Que mãe que eu quero ser. Que amiga que eu quero ser. Que companheira que eu quero ser no mundo. Esses papéis que a gente tem, né? Porque a gente se vê no dia a dia, né? O falatório interno, né? Nos diz que a gente não está bem naquele papel. Você é mãe. Quantas vezes você ouviu o pensamento: eu não sou boa mãe?
Você é profissional, você mencionou pagar contas. Quantas vezes você ouviu o pensamento: eu devo estar fazendo algo errado como profissional, porque eu não cheguei lá. Então, dentro dos papéis, a gente se diz: não é isso que eu quero ser, é outra coisa. A gente pode se tornar essa outra coisa? Pode, a gente deseja isso. Agir de outra forma. Ser mãe de outra forma. Ser esposa de outra forma. Ser tudo de outra forma. Mas tão difícil. Então, eu tenho que mudar outra coisa. Então, o que vem anterior à ação é a emoção. Se eu brigo com alguém, com meu filho, se eu respondo mal, se eu me atrapalho na minha vida profissional, é porque uma emoção me atrapalhou, entrou no meio. A minha raiva, a minha frustração, o meu medo, a minha autodepreciação. Entrou no meio e não me deixou agir coerentemente, em paz, amorosamente. Mas de onde vem a emoção? A gente acha que a emoção é assim, né? Ah, eu sou assim. Mas só que não. As emoções derivam de pensamentos. E o jeito mais fácil para alguém entender isso é notando que quando a gente assiste um filme, a gente se emociona. Dependendo do filme que assiste, uma emoção diferente. Só que a nossa mente cria filminho. De que maneira? Você falou, os pensamentos acontecem. Os pensamentos têm de dois tipos, voluntários e involuntários. Os voluntários correspondem, quando muito, a 5% do nosso dia. Quem está escrevendo um livro, uma tese, talvez corresponda a um pouco mais. Mas, na realidade, pensamentos surgem na nossa mente. De repente, algum nos chama a atenção, a gente acompanha ele e ele vira um filme na tela mental. Sobre algo que aconteceu, deveria ter acontecido, talvez aconteça, ou uma fantasia louca, não importa. A gente segue o filme e se emociona. E a nossa mente não é criativa. Ela tem um algoritmo. Quanto mais atenção você dá a um determinado tipo de filminho, mais ele se repete, porque o algoritmo mental diz assim: ah, essa consciência aí gosta disso aqui. E repete, repete, repete. Tem um momento que não precisa mais passar o filme, ele só mostra o nome do filme assim e você já se emociona. Então, isso dá o gatilho de crises de ansiedade, de crises de muito tipo, né? Então, se eu entendo isso, eu vou ter que entender que para mudar a emoção, eu tenho que assistir um filminho diferente da minha cabeça. Aí eu vou me emocionar diferente e vou agir melhor, certo? Mas os pensamentos vêm da onde? Aí tem você me explicou do pensé, né? Ação, emoção, pensamento, mas tem mais uma partezinha que vem antes do pensamento. Todos os pensamentos derivam de uma estrutura de crenças. Do nosso sistema de crenças. Então, existe um sistema de crenças mais coletivo, no sentido, uma família pensa de uma determinada maneira, uma comunidade, uma nação, o mundo, mas existem crenças anteriores a tudo isso, que chamamos de crenças universais. E se a gente não faz esse caminho até as crenças universais, você vai patinar no processo. E o último pedacinho do processo, que é a ação, que é quem você quer ser no mundo, é difícil de mudar. Então, se eu conseguir chegar lá na raiz do problema,
nas crenças universais, eu consigo me tornar quem eu quero ser no mundo. Mas a gente tem o hábito de querer as coisas para ontem. E onde é que eu compro a pílula, né? Quem é que me dá a receita, a prescrição para eu ir ali comprar aquilo ali? E então não tem, né? É um processo, esse caminho. Eu posso facilitar esse processo ou dificultar esse processo. Eu facilito o processo se eu tiver um estilo de vida que me ajuda no processo. Eu dificulto o processo se eu tiver um estilo de vida errático, doente. Então, o primeiro passo de tudo isso é adquirir um estilo de vida coerente com o que eu desejo. Que é mexer lá nas minhas crenças universais. Que são, dentre tantas, né? As coisas deveriam ser diferentes do que são. E dentro dessas coisas você pode colocar qualquer coisa, inclusive você mesmo. É isso mesmo. Tudo bem, que bom que foi agora. A gente, na sua respiração. Sigo? Segue. Tem algo de errado. Toma o primeiro só para... Certo. As coisas deveriam ser diferentes do que são. E substituo a palavra coisas por o que quer que seja. Tem algo de errado comigo. Eu não sou suficiente. Vamos começar por aí. Maravilhoso. Que realmente são crenças que todos nós temos, né? Em alguma instância a gente... Acho que quem nunca pensou nisso, né? E agiu com base nessas crenças. E se sentiu dessa forma e agiu com base nessas crenças. Perfeito. Você, na sua própria jornada pessoal, a gente sempre fala, né, Kátia, que acho que as causas do sofrimento humano, elas giram em torno de temas comuns, né? Muda um pouco o contexto, os personagens que estão ali envolvidos na situação, mas a gente acaba sofrendo pelas mesmas questões, né? Ou a gente está num relacionamento, a gente está com questões de relacionamento, que esse é um ponto também que eu vejo que as pessoas me trazem bastante. Tanto dentro de empresas quanto fora, relacionamento. Financeiro, saúde, enfim, tem esses grandes temas. Você na sua vida, quando você se encontra num momento de um grande desafio em uma dessas áreas, o que te faz voltar mais rapidamente para o seu centro, né? Você tem alguns rituais, você tem mais para também poder ajudar as pessoas que estão passando por algum tipo de crise. Como que você faz? Porque eu sinto que quanto mais a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente entende como a gente funciona, quais são os nossos padrões, quais são as nossas crenças mais profundas, a gente vai conseguindo voltar para esse estágio mais centrado, mais na nossa presença, de uma forma mais rápida. Mas ainda assim, estando nesse plano, é desafiador, né? Tem muita coisa que vem e a gente acaba escorregando de vez em quando. E como é que é para você? Que eu acho que o seu estilo de vida, que foi um ponto que você trouxe aqui, ele já está muito coerente com o que você quer ser, né? Ou com quem você quer entrar em contato. Aí que já tá aí, né? Esse ser puro, eterno, perfeito. Mas tem algumas coisas que você poderia falar aqui, ferramentas que você utiliza no seu dia a dia ou em situações mais desafiadoras? Sim. Antes de tudo, eu tô congelando, gente. Daqui a pouco minha voz vai tremer aqui. Nossa, tem como ficar mais quentinha a sala? Você tá com frio, Gabi? Eu tô indo assim, ó. Daqui a pouco. Tadinha, não. Pelo amor.
envolve tanta coisa, mas não vai dar pra falar nem metade. Porque é muito assunto, né, Camila? É que tá tudo muito profundo, muita coisa. E sabe, nesse fim de semana eu tive uma experiência assim que foi tão interessante na minha vida. Eu ensino na formação de terapeutas, eu ensino assim para as meninas: encontre seu cliente onde ele está. Isso é tão difícil. Então, eu não sei para quem que a gente está conversando, né? Eu estou indo na minha profundidade. Mas você vai na sua profundidade. E isso que você trouxe agora é bem legal de você falar. Porque isso vale para qualquer coisa, né? Encontre a Kátia no lugar que ela está, encontre seu cliente, encontre seus pais, seu filho. Seu filho. A gente não fala com a criança pequena como fala com o adulto. Você espera a pessoa te trazer uma pergunta e você responde ali, né? E não mais do que aquilo. Então, às vezes eu falo sem saber para quem eu estou falando. A gente não sabe se aquilo encontra a pessoa. A experiência que eu tive nesse final de semana foi dar uma palestra para 400 pessoas e encontrar meia dúzia. Só passou assim, ó. Eu olhar para as pessoas, estavam me olhando com aquela cara de... É mesmo. Mas isso porque não eram pessoas que já te acompanhavam, eram pessoas novas, então. Nossa. Essa pergunta que você faz é bem interessante, porque eu tenho dentro de mim essa premissa de que quanto mais simples eu conseguir ser naquilo que eu vou passar, como se eu estivesse conversando com uma criança, né, seria melhor. Eu ainda não atingi esse nível. Não, aqui eu tô conversando com você. Comigo. Então, mas eu acho que é isso. Acho que aqui a gente pode fazer que a pessoa sou eu e você. Eu acho que é isso. Mas mesmo assim, eu sinto você... Uma coisa que pra mim é uma qualidade muito forte sua é a didática. Ah, sim. Eu nasci com isso. É impressionante, assim. Quando eu te escuto, é como se você processasse tudo que eu já li de uma forma muito mais fácil e gostosa de digerir. Então, acho que a gente pode ir assim. Vamos seguir. Então, onde que a gente estava mesmo? Eu perguntei se você tinha algumas dicas. Algumas dicas, tá bom. Em geral, né, Camila, as pessoas fazem perguntas na hora da crise. Sim. Sim. Então, eu vou fazer uma analogia aqui com o mar. Porque eu moro na montanha, na verdade, eu moro no morro, que observa o mar. E eu, com muita frequência, quase todos os dias, eu vejo o mar. E como é o mar? Cada dia ele está de um jeito. Em questão de horas ele muda. Eu estou praticando um tipo de surf que chama bodyboarding, né? Desde que eu mudei para a praia. E daí, às vezes a gente vai surfar. Às vezes a gente vai surfar e o mar começa de um jeito, uma hora depois ele mudou. Então, né? Não tem controle nenhum. A gente não tem controle no mar. Um dia a onda está grande, outro dia está pequena. Um dia é mais coerente, tem previsibilidade de onda. Outro dia está uma bagunça. Um dia o mar te puxa, outro dia o mar te cospe. Essa é a minha experiência com o mar. O que a gente tem que aprender a fazer? Navegar esse mar, seja com qual dispositivo você tenha, né? Seja surfando, seja velejando, seja do jeito que for. Então, assim é a nossa vida. Não tem previsibilidade. Às vezes as ondas estão mais altas, às vezes mais tranquilo.
às vezes é um tsunami caindo na nossa cabeça. Aí quando tá vindo o tsunami, ou você tá lá se afogando na onda, é que a pessoa fala, então, e agora o que que eu faço? Então eu tenho duas coisas a dizer. A primeira é, eu comecei a aprender a surfar na praia. Professora do meu lado dizendo, então, a prancha é isso aqui, a sua posição é tal, o mar funciona assim, e a gente ficou 1 hora na praia. Daí a gente entra num dia que está com condições boas, daí e a coisa vai avançando e você vai aprendendo as técnicas e tal, e é um crescente de aprendizado, de leitura do mar, da técnica que você tem, num dia crescente. Bom, isso é uma coisa. Então, o que que eu aprendo daí? É importante eu ter professor, né? É mais fácil do que a minha tentativa e erro. É importante eu ter paciência, entender que é um processo, e é importante eu ir aprender e ter esse desejo. Senão eu vou continuar levando caldo. Bom, mas tudo bem. Aí você me fala da pessoa que está se afogando e diz o que que eu faço agora. Então, agora vem uma das técnicas que a gente aprende para surfar. Tomou um caldo? Saiba que a altura da onda para cima é igual para baixo. Você tem que saber disso. A onda vai passar. Você tem que saber disso. Tenha calma. Mergulhe fundo, tenha calma, segura a respiração. Assim que você notar, sobe, toma fôlego, talvez venha outra. Vai ter que mergulhar outra vez. E ter calma. Observa, segura a respiração, sobe, toma fôlego, talvez venha outra. Pode vir até 4 no mar. Se você der conta das 4, dá tempo de ou nadar para a praia ou nadar para o fundo. Essa é a técnica. Bom, na vida não é diferente. Então, a pessoa levou um caldo da vida. Tenha calma. Vai passar. Mergulhar significa silêncio. Quanto mais você deixar o blá, blá, blá interno te pegar, pior vai ficar, você vai entrar em pânico e vai se afogar. Como eu adquiro esse silêncio? Meditação é um jeito. Ah, não sei, não tenho prática, não consigo. Ok. Segunda opção, oração. Ai, meu Deus, que oração? Qualquer uma. Aquilo te tira do sufoco. Não acredito em Deus, não gosto de bobagem. Ok. Terceira coisa, arte. Perfeito. Música, pintura, dança. Vai tirar a sua atenção da loucura e te colocar num estado de profundidade e silêncio. Segura aí. 1 hora aquilo vai dar uma passadinha, toma fôlego, abra a sua cabeça. A respiração é a mente, né? Abra a sua cabeça, que é nesse momento que acontece a voz sutil, baixinha, do professor certo. Que é a voz da nossa sabedoria interna, a voz de Deus em nós, que às vezes a gente chama de intuição. Aí você tem aquela pequena intuição, não duvide. Siga aquilo que despertou. Não duvide, às vezes é uma ideia louca, mas é essa que vai te salvar. Nossa, melhor explicação que eu já ouvi para os momentos de crise. E eu acho que o que você trouxe no começo é essencial, que é aquilo. A gente tem que se preparar.
Porque quanto mais você se prepara, melhor você vai sair num mar revolto desses, né? E eu lembrei agora porque eu comecei a ter umas crises de enxaqueca recentemente. E enxaqueca é uma coisa muito chata, porque quando você entra na crise, basicamente você não consegue fazer nada. Não consegue ficar em lugar com muita iluminação, não consegue trabalhar. Então fica um dia que você tem que respeitar e não fazer absolutamente nada e trabalhar para aquela dor passar. E aí eu achei esquisito, porque eu nunca tinha tido, né, esse nível de dor. E tive uns 2 ou 3 episódios, assim, em 2 meses. Então, eu fui até um neurologista fazer uns exames e falei, não é possível que eu tenha enxaqueca. Nunca tive isso antes. Então, ele falou, Camila, sabe o que você precisa ter consciência? Que você nunca teve as crises porque você sempre cuidou dos principais pilares que evitam a crise da enxaqueca vir. Então, eu percebi que ao longo da minha vida, naturalmente, eu vinha trabalhando a minha saúde mental, principalmente por estar envolvida nesses processos de meditação, de gestão das emoções, de autoconhecimento. Sempre fui uma pessoa que fiz exercício físico, cuidei da alimentação e do meu sono. Então, agora que eu estou numa fase em que os hormônios já estão ficando bem doidinhos, né, e desce e não sei o quê, ele falou que isso está acontecendo por uma questão hormonal, mas que eu só evitei de ter essas crises, tantas crises, né, de enxaqueca na minha vida toda por conta disso. E aí eu vejo da mesma forma, né, se a gente vai construindo uma fundação mais sólida, mais saudável, para construir o que quer que seja, a gente vai passando por essas intempéries, por esses momentos de turbulência de uma forma mais tranquila. Não é que não venham, né, esses desafios e tire a gente muitas vezes do prumo e a gente passe por alguns momentos de mais tristeza ou de mais ansiedade, mas a gente sabe que aquilo é uma onda, podem vir 4, mas depois aquilo vai passar. E a gente tem as ferramentas. Então, acho que isso que você trouxe, Kátia, da gente aprender a ir se cuidando, né? E prestando atenção naquilo que realmente importa. Cuidar da vitalidade, cuidar do corpo físico, do nosso emocional. Fazer a oração, para mim, também é uma grande ferramenta que você trouxe aqui. Porque é um tipo de meditação também, né? Se você faz com a tua presença e com a tua intenção, é uma meditação poderosa. E me veio agora, só para a gente finalizar, eu gostaria de ficar conversando 1000 anos aqui com você, mas que talvez os milagres, eles sejam pensamentos mesmo de uma mente que está saudável, né? Porque eu sempre fico falando, gente, a gente precisa estar atento aos milagres que a vida nos oferece. São muitos milagres que a gente não percebe. E normalmente a gente vê o milagre como se fosse a gente vê o efeito do pensamento se transformando num milagre. Então, uma pessoa que se curou de um câncer, né? Nossa, um milagre aconteceu. Mas como ela se curou desse câncer? Teve aí uma cura dessa mente primeiro, né? Que tá uma mente saudável e tem um outro tipo de pensamento que gera aquela cura. Então, eu pensei um pouco nisso, nos milagres, para a gente fechar falando um pouco, porque são tantos desafios que a gente passa na vida, mas trabalhar a mente faz com que a gente também confie mais no processo e veja que a gente pode escolher caminhos que não gerem sofrimento a partir dessa cura da mente, encontrando muitos milagres pelo caminho, né? E o que é um milagre? Milagre é uma mudança de perspectiva, né? Milagre é uma mudança de perspectiva. Eu estava vendo aquilo sob a perspectiva de uma mente errada e passo a ver a mesma coisa sob a perspectiva de uma mente certa. E mente errada, mente certa, eu posso chamar do tal professor errado e o professor certo. Posso chamar de ego, né? Ou a pessoinha, ou a essência.
posso chamar de enganos e verdade. Tem muitos nomes, né? Esses dois elementos em nós. Sim. Para que eu encontre essa mente certa, eu preciso desse silêncio interno. Silenciar esse falador interno. Eu chamo de cabeção nos meus cursos. Silencia o cabeção, sossega o cabeção para que essa outra voz fale com você. E eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer uma coisa prática para a gente fechar. Ótimo. Então, quem estiver assistindo a gente, pode pensar em algo que te cause um tormento interno, o qual você não aceita. A gente vai começar leve. Excelente, adoro. Então, traga à sua mente um pensamento que você sabe que aquilo te atormenta. A nossa tendência natural é evitar aquilo. Então, vem o pensamento, aquilo começa a gerar um tormento e a gente ataca o tormento. A gente diz, eu não quero sentir isso. Não, eu não posso sentir essa raiva, eu não posso sentir esse desespero, eu não posso sentir esse incômodo interno. Então, essa estratégia de evitar o incômodo interno não tem funcionado. Então, a gente, como pessoas inteligentes, a gente vai usar uma estratégia diferente. Vamos falar, ô tormento, venha cá. Eu quero olhar para sua cara. Então, o processo é pense naquilo que você sabe que te atormenta. Em geral, tem a ver com algo que não devia ser como é. Ou não devia ter sido como foi. Então, leve esse pensamento à sua mente e coloque toda a atenção possível nele por 1 minuto. E vá notando o que esse pensamento faz com o seu corpo. Começa no corpo. Não tire o pensamento do seu foco e note onde que fica tenso. Note a sua respiração que encurta. Batimentos cardíacos podem acelerar. A gente contrai. Note que emoção aparece. E faça isso com força. Deixe vir o tormento. Deixe vir o incômodo emocional, o incômodo físico. Continue colocando foco no pensamento. É como se você dissesse, vem cá, me mostre 100% quem você é. E você vai sentir mais tensão, mais incômodo emocional. Continue. Continue, continue, continue. Deixe contrair, deixe vir. E a minha pergunta para você é esta pessoa que você deseja ser no mundo? Não é. Então, simplesmente solte. Note que por um instante que seja, acontece um vazio na sua mente. Deixe sair, note a sua paz.
E nesse espaço que foi gerado dentro, apenas permita que se apresente a sua essência. É um convite. Abra-se. E com este olhar, a partir da sua essência, em algum momento, busque olhar para a mesma situação em paz. Busque olhar para a mesma situação com paz, amor e compreensão, a certeza de que a solução é natural. E isso, Camila, é a nossa abertura ao milagre. Lindo, potente. Nossa, obrigada, Kátia. Fiz esses minutos aqui dessa meditação, é impressionante. Como existe esse espaço que está ali, né? E aí, quanto mais você abrir esse espaço, né? Mais muda a sua perspectiva. Exato. Mais oportunidades de milagres. Maravilhoso. Queria agradecer demais a sua presença. Espero que esse seja um dos vários podcasts e que a gente possa fazer alguns projetos juntos também, porque eu admiro muito você, admiro a sua jornada e o teu trabalho. E conta com a gente também para tudo que você precisar. Obrigada. Perfeito, Camila. Obrigada pelo convite. E daí você vai pôr o... Vou, mas eu queria... Boa. Conta pra gente onde as pessoas também podem te encontrar. Instagram, YouTube. E depois a gente também vai deixar quando a gente postar, né, os trechos do podcast nas nossas redes, a gente vai colocar também a indicação, mas acho que é bom você já falar aqui também. Tá bom. Então, as pessoas podem me encontrar no Instagram. Meu nome, Kátia Simeonato, Kátia com C. E o YouTube é o Ser Felicidade. É o canal Ser Felicidade. Porque eu acredito que é isso que a gente é. A nossa essência é simplesmente felicidade. Sigam a Kátia porque vale muito, muito a pena. Eu sou fã. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Camila. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Vitor e Gabi também. Como passa rápido.